só falar onde estão as peças, você tem que ter algumas memóriazinhas adicionais por causa das regras do xadrez. Em termos de teoria dos jogos, né, o Shannon conhecia o trabalho do von Neumann no modo externo, né, um trabalho importante de teoria dos jogos. Então ele comenta que o xadrez é um jogo no qual não há elemento estocástico, não é um jogo de azar, né, como o poker, por exemplo, não tem nenhum elemento incerto. É um jogo de informação perfeita, porque os dois oponentes sabem onde as peças uns dos outros estão. Né? Você não tem nenhuma informação oculta. De novo, se jogar poker, por exemplo, você não sabe as cartas do adversário. Então não é um jogo de informação perfeita. O xadrez é. Cada posição só tem 3 possibilidades. Que lá no mundo platônico das ideias, né, cada posição ou está ganha para as brancas, ou está empatada, ou está ganha para as pretas. O duro é saber isso, mas não tem outra possibilidade. No entanto, não há um método automático e prático para classificar a posição nessas categorias. E é isso que torna o xadrez interessante. Senão o Shannon mesmo comenta que 2 gentlemen iam se sentar para jogar xadrez e já iam declarar, talvez que a partida está empatada, se levantar e ir embora. Shannon então filosofa sobre a possibilidade de dispor de uma função de avaliação que permitisse o jogo perfeito para a máquina. A máquina jogar como Deus, né, vamos dizer assim. Essa função para uma posição P qualquer seria mais 1 se o jogo estivesse ganho para as brancas, 0 para uma posição de empate, menos 1 para uma posição perdida para as brancas, no caso, então ganha para as pretas. Se você tivesse uma função desse tipo, né, um avaliador perfeito de posições, você poderia jogar com perfeição. Né? Na exposição ontem, alguns viram aquele jogo da velha lá. O jogo da velha tem uma função desse tipo. Né? Ele consegue abrir a árvore todinho e jogar com perfeição. Então você não ganha nunca dele. Né? Agora, no xadrez, você teria que... O que você teria que fazer se você tivesse essa função aqui? Se tivesse um gênio da lâmpada, um anjo que contasse para você o valor da posição? Você precisaria considerar todos os lances possíveis, todas as respostas do oponente, todos os lances possíveis, respostas, etc, 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 até que nessa árvore só sobrassem nós folha. Um valor 0, 1 ou menos 1. E aí você volta uma estratégia mini-max, max-min, e deduz qual é o lance que te dá o maior retorno garantido. Aí você jogaria com perfeição. Uma vez perguntaram, acho que foi em 68, Israel, torneio Israel, perguntaram para o Fischer como é que seria se ele jogasse xadrez com Deus, né? E aí ele falava, bom, jogasse de brancas, eu jogaria Rui Lopes, tal, faria bem, não vejo como as coisas iam complicar. Né? E de preta eu jogaria siciliano. Eu jogaria defesa siciliana e tal, me garantiria, então ele acreditava que empataria com Deus. Né? Eu acho que não achava não, esse papai ele achava que fosse livre. Fischer foi um entusiasta até do xadrez computacional, né? Quando o MIT desenvolveu um programa chamado Greenblatt, nos anos 70, o Fischer já estava na sua era de retiro do xadrez, né, de obscuridade. Ele abandonou o jogo completamente depois de se tornar campeão mundial. E ele foi testar o computador, né, e aí ele ganhou todas as partidas do computador na época, nos anos 70, final dos anos 70, e deu indicações de como melhorar a máquina. Né, essas anotações ainda estão preservadas. Bom, trabalhando reversamente então, voltando na árvore, você conseguiria avaliar a posição focada. Shannon então pondera que é impossível abrir a árvore do xadrez. Não é viável. Ele cita um estudo importante, um sujeito chamado De Groot, que estudou a psicologia do xadrez. Como os jogadores de xadrez pensam, como o jogo se desenvolve em termos psicológicos. E ele analisou partidas, né, e verificou que aproximadamente o número de lances possíveis que cada jogador tem
é cerca de 30 lances a cada momento. Você pode dar 30 lances diferentes. E isso ele fez uma curva, uma partida aqui. Aqui está na escala logarítmica e fica aproximadamente constante em torno de 30 lances possíveis. Aí o Shannon faz uma conta rápida. Ele fala que um lance das brancas e um lance das pretas gera aproximadamente 1000 possibilidades, 30 vezes 30. Considerando uma partida típica de grandes mestres de 40 lances, que era um controle de tempo antigo, né, o lance 40, você parava o jogo e tal, você teria 10 elevado a 120 possibilidades de sequências de lances. Há alguma simetria que ele poderia ter explorado, mas é um número assombroso, né, porque o número de partículas do universo não passa de 10 a 60, né, 10 a 70, normalmente os físicos estimam coisas não maiores que isso. E o Shannon também ele descarta, ele faz um cálculo combinatorial e fala, não, imagine que você tivesse um dicionário com todas as posições possíveis rotuladas por um mestre ou pela máquina e você fosse usar o lookup table, né, para jogar xadrez. Também não daria certo, você precisaria de 10 a 43 posições. Então é isso que torna o xadrez tão fascinante. Assim. O xadrez é um jogo que a cada momento, lá no mundo platônico, ele está decidido. A questão é que os jogadores não sabem como ele está decidido. É daí que surge a beleza, a criatividade e o caráter artístico do xadrez. Então Shannon fala que, na verdade, ele não tinha por objetivo jogar xadrez com perfeição, a máquina que ele pretendia construir, né? Mas sim jogar com habilidade, jogar proficientemente. O Shannon tinha uma visão modesta, né? Ele queria obter uma máquina com os recursos computacionais que ele tinha na época que atingisse o nível de um bom amador, de um bom jogador. Hoje as máquinas já são imbatíveis virtualmente no ser humano. Shannon então substitui aquela utópica função de avaliação que decide se cada posição é ganha, empatada ou perdida, e ele cria uma função de avaliação realista, que é baseada em características concretas da posição. Então ele vai pegar a posição e vai tentar achar os fatores importantes e tentar criar um número que quantifique o valor daquela posição. Se é uma posição favorável às brancas, às pretas, ou favorável a ele. Isso até hoje é a base dos programas de xadrez. Se você usa para analisar o programa de xadrez, uma posição, ele vai te dar um score, né, da melhor linha, das 5 melhores linhas, muitas vezes, né, e vai te dar um score. Como ele calibrou essa função custo? Esse é um segredo. Né? Os programas fechados, né, tipo Fritz, Schreiber, Houdini, né, são programas que não liberam o acesso a essa parte, porque é isso que faz um programa jogar melhor que o outro. Existem campeonatos mundiais de computadores, né, e alguns programas derrotam outros programas justamente com base em possibilidades de busca de hardware melhor, mas principalmente na calibração da função de avaliação. O ser humano também usa uma função de avaliação, né, de certa forma. Ele analisa, quando ele bate o olho numa posição, ele analisa a estrutura geral da posição, o material, a formação de peões, a mobilidade, etc. E as avaliações não são perfeitas, mas quanto melhor o jogador, melhor são as avaliações. Então Shannon enumera alguns dos princípios fundamentais de análise e mostra que ele conhecia o xadrez pelo menos como um bom amador. Assim, né? Pelo artigo dele você percebe que o Shannon em algum momento da vida estudou o xadrez mesmo e deve ter praticado o xadrez, porque ele fala coisas que são realmente da biologia xadrística. Ele fala, um fator que eu vou considerar é a soma dos valores das peças de cada lado, que é o que a gente chama de vantagem material, né? Se um jogador tem mais material, mais aquela variação, a tela vale 10, a torre vale 5, etc., do que o outro. Se uma torre está numa linha ou numa coluna aberta, essa torre tem uma mobilidade muito grande, portanto é um fator importante para avaliar a posição. Peões atrasados, isolados e dobrados, que a gente viu, né, os 3 tipos são fraquezas, né, que devem
contribuir negativamente para a avaliação da posição, e o rei exposto é uma fraqueza no meio jogo, mas no final não é. Aí você tem que levar isso em conta. Mas no meio jogo é, porque você pode sofrer um ataque fulminante, uma combinação, né? E aí destrói tudo. A posição está perdida. Então ele propõe essa função de avaliação aqui, ó. Ele dá um valor arbitrariamente alto para o rei, né? Porque se o seu rei for capturado, você perdeu o jogo, então tem que dar um valor tendendo infinito, né? Ele bota 200 aqui, para a diferença do rei branco menos rei preto, né? Se capturou ou não. 9 pontos para a diferença entre dama branca e dama preta, quer dizer, o score positivo é favorável às brancas e quando é negativo é favorável às pretas. 5 vezes a diferença do número de touros, 3 vezes a diferença de bispas e cavalos, 1 ponto para os peões, meio ponto para a diferença de número de peões dobrados, isolados e atrasados, e 0,1 para a mobilidade. Pode ser avaliado em termos do número de lances ou do número de casas que o jogador controla. Há muita arbitrariedade na escolha dos coeficientes, mas o sentido geral é claro, é buscar identificar os fatores posicionais cruciais e dar uma ponderação para eles. Se você conseguir fazer, inclusive, que a máquina calibre isso automaticamente, aprenda, né, a partir de partidas que ela joga ou que ela estuda, seria uma coisa fantástica. Tem pesquisas nessa área, mas não é o que os softwares comerciais fazem em geral. Mas eles contratam, as empresas contratam grandes mestres para criar essa função de avaliação. Note que FGP passa a ser um valor contínuo. Você tem uma gradação, uma posição pode valer meio, menos 2, 1,5, 1,75, dependendo daquelas combinações todas lá. E isso não é espantoso à luz da análise humana, porque a gente considera, quando analisa a posição, que ela é equilibrada, ligeiramente favorável, bastante favorável, decisiva, e aí por aí vai. Então realmente é algo gradativo. A função só faz sentido em posições quiescentes. Por exemplo, se as brancas jogam dama, toma dama, e as pretas podem tomar dama das brancas em troca, se você calcular a função de avaliação depois dessa captura, vai parecer que as pretas estão uma dama na frente, sendo que na verdade a posição está equilibrada. Você tem que buscar posições quiescentes. Né? Então você deve tomar cuidado, né, de avaliar, quando você avalia combinações, que são sequências de lances de ataque, né, que levam a algum tipo de ganho. Um grande mestre chamado Bondarevski, que foi treinador do espaço, inclusive, ele falava que a combinação lembrava a relação do Einstein, E igual a MC quadrado, né, porque você transformava a matéria em energia, né, você transformava as peças, sacrificando as peças em vantagens posicionais. Bom, joga-se a maneira dos mestres. Né? Você vai calculando o variância usando a sua função até que você atinja posições quiescentes. Aí você avalia as posições e escolhe o melhor lance assumindo o jogo perfeito por parte do oponente. Traduzindo para o universo da máquina, né, se a gente pensar a avaliação um lance à frente só, que em xadrez é one play, vamos supor que você tem os movimentos válidos M1, M2 até MS. Então você escolhe o movimento que maximiza a função de avaliação. Matematicamente você maximiza F de M1 e P. Se for levado em conta a resposta do oponente, a situação fica mais complexa. Aqui você tem as respostas das pretas ao lance MI das brancas. E aí as pretas vão tentar minimizar a função. Então se as brancas jogam MI, as pretas devem jogar MIJ, tal que a função de MIJ, MIP seja mínima. Ou seja, as pretas devem jogar de modo a prejudicar ao máximo as brancas, fazendo com que as brancas consigam o menor score possível, ou elas consigam o maior. Então você chega num cenário que se chama maximin ou minimax. Você tem as pretas como minimizadoras, as brancas como maximizadoras, e o jogo é um jogo de soma zero, não tem cooperação. Você busca o lance, sempre supondo que o oponente dá a melhor resposta.
Por exemplo, vamos supor que aqui seja o lance das brancas, das pretas, perdão. As brancas têm 3 lances, e para cada lance das brancas, das pretas tem 3 respostas. Então vamos supor que eu vou abrir essa árvore até 2 ply, né, de profundidade. 2 lances. Então aqui, as brancas jogam aqui, as pretas têm 3 respostas. As brancas jogam aqui, as pretas têm 3 respostas. As brancas jogam aqui, as pretas têm 3 respostas. Parei a avaliação. Agora eu pego cada uma dessas posições, aplico a minha função de avaliação em cada uma delas, e depois o que eu faço? As pretas são minimizadoras. Então ela tem um lance que dá 0,3, um que dá 0,1, um que dá 0,6. Ela joga o que dá 0,1, que é o melhor para ela e o pior para as brancas. Aqui você tem menos meio, mais 0,2 e menos 7. As pretas jogam o lance que dá menos 7, melhor score para elas. Aqui o melhor score é menos 6, então elas vão jogar menos 6. As brancas, por sua vez, já vão saber que essa posição vale menos 6, essa menos 7 e essa 0,1. O que elas fazem? Elas vão jogar o que maximiza. Vão jogar 0,1. Então o lance que as brancas vão dar é esse, e possivelmente as pretas, né, posteriormente, não vão conseguir mais do que 0,1. Elas vão ter que jogar esse lance aqui para conseguir 0,1. Então é assim que funciona, gente, o programa de xadrez. Ele abre a árvore de possíveis lances até uma certa profundidade, usa uma função de avaliação para avaliar as posições, e depois volta dessa forma que eu fiz aqui, determinando o valor de cada posição e qual é o lance minimax ou maximum. Portanto, a tônica é resolver o problema maximum e minimax até uma determinada profundidade. O Shannon chama isso de estratégia tipo A. O hardware que ele considera é um hardware padrão, né? Você tem a memória, ele separa aqui a parte de programa da parte de cálculo, uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle. Ele considera o tabuleiro uma matriz numerada, né? Considera as peças como números, que você representa nessa matriz. O 0 é a casa vazia, e ele considera um código para fazer um lance, né? Por exemplo, estou na posição 1-4, movo para 3-4. Então você coloca 1-4, 3-4. E aqui bota um tracinho, porque esse tracinho é só quando você move um peão para a 8ª casa ali, e aí você indica qual peça você vai promover o peão. O jogo de xadrez pode ser dividido em abertura, meio e jogo final. O Shannon sabe que você joga diferentemente as 3 partes, portanto ele sugere um programa, um avaliador para cada fase do jogo. O estado de cada casa do tabuleiro é o inteiro de menos 6 a 6, que são as peças que podem ocupá-la ou a casa vazia. E aí ele tem que acrescentar um número para levantar a vez, informações sobre o rock e captura passando. Como a gente já viu. Então chegamos ao programa dele, né? Ele imagina um programa com 9 funções, perdão, e um programa principal. T0 é um programa que faz um lance numa posição P para obter a posição resultante. T1 faz uma lista dos lances possíveis de peão na casa XY numa posição P. T2 a T6 faz a mesma coisa, os lances possíveis para torre, para bispo, para dama, etc. O rei. T7 faz uma lista de todos os lances possíveis, combina tudo, né? Para fazer todos os lances possíveis numa posição. T8 calcula a função de avaliação FTP para a posição P, e o T9 é um programa mestre que lida com as maximizações e minimizações para encontrar o lance correto, o programa principal. Então era isso que o Shannon imaginava em termos de um programa que joga xadrez, e é basicamente a mesma